Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre direitos da pessoa com deficiência. E para isso nós convidamos o Dr. Luiz Henrique Simas Júnior, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Doutor, a pessoa com deficiência, ela tem direito a transporte gratuito? Então, esse transporte gratuito há um pequeno probleminha, às vezes, né? Primeiramente, tem uma lei estadual, né, qual se compromete a 2 vagas por ônibus a serem concedidas às pessoas com deficiência. Agora, no transporte municipal, a lei específica, a lei municipal, que concede aos deficientes a locomoção dentro do município, só que há alguns requisitos. Né? O requisito é estar cadastrado na prefeitura e estudar na PAI, salvo me engano. Contudo, se a gente for fazer uma abrangência mais ampla e constitucional a respeito da integração social, acredito eu que qualquer pessoa com deficiência declarada, reconhecida em laudo médico e cadastrada na prefeitura faz jus à locomoção dentro do município. E o transporte interestadual também, a pessoa tem o direito, não Isso, tem? é no caso uma lei estadual. Essa lei estadual... Uma lei federal. Não, no caso de transporte interestadual. São 2 vagas por ônibus concedidas aos deficientes. Nesse caso seria intermunicipal, né? Uma lei estadual entre municípios. Isso. E aí, no caso, a lei federal entre estados. Concedendo 2 vagas por ônibus aos deslocamentos dos deficientes. Uhum. Bom, e com relação às vagas reservadas em estacionamentos para deficientes? Isso é um caso sério, né? Que as falam pessoas que têm tem que abusado, ser, né? Exatamente. Falam que tem que ser um percentual. Nesse percentual tem que ser perto do local, né? Que é o objetivo final do fórum. Então tem que ser perto do fórum, a prefeitura tem que ser perto da prefeitura e destinada aos deficientes. Só que fazer um gancho, a gente vai falar a respeito da acessibilidade nos meios-fios. As pessoas às vezes não respeitam nem as faixas para os meios-fios de acessibilidade e nem sequer as vagas. Tanto é que é um caso muito sério, porque você acha que você não vai fazer diferença estacionando naquela vaga. Contudo, aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande vai ser limitada ao acesso simplesmente por você está atrasado ou está com pressa para cumprir um compromisso. Então, tem uma limitação muito grande nessas vagas, porque já são poucas. Uhum. Né? E além de serem poucas, são ocupadas por pessoas que não são deficientes. Pois é, com relação a essas rampas de acesso a passeios, né, a calçadas, eu tenho um bebê e eu utilizo carrinho para andar. Então, que dificuldade para andar. Eu fico imaginando os cadeirantes, a dificuldade se a doutora está eles. empurrando um carrinho, né? Justamente. Imagina, São João é uma cidade histórica, que a maioria das ruas no centro são de pedrinhas, então são de difícil acesso. Imagina para uma pessoa que tem essa necessidade especial da cadeira de roda, ter que circular pela rua de pedrinha, atravessar e não conseguir subir no passeio. Porque um carro parou na frente ou porque não tem a rampa de acesso. Exatamente. Né? E o maior detalhe é que essas pessoas com deficiência, elas não querem ser tratadas com deficiência, porque não devem ser tratadas com deficiência. O Brasil, digamos, não uma palavra feio, mas o Brasil exige leis para que a gente possa respeitar o próximo. Né? São leis subjetivas, falar assim, por favor, respeita o rapaz, porque ele tem que se integrar à sociedade. Então, são leis que são leis até estranhas, às vezes, porque é de boa convivência. Pois é, nós estamos aqui, doutor, recebendo várias perguntas, mas antes de fazer a pergunta dos telespectadores, eu gostaria de falar de um tema que eu acredito que é de grande interesse, que é com relação à isenção de alguns impostos que a pessoa com deficiência possui, né? Inicialmente, a gente começar a falar a respeito de impostos e taxas, a respeito de aquisição do veículo. Para aquela pessoa que adquiriu o veículo 0 km, ela tem 3 isenções, que seria do IPVA, do ICMS e do IOF. IPVA é aquele imposto de produto automotor, né? O ICMS é o produto de circulação de mercadorias e o IOF é imposto de operações financeiras. Para a pessoa que quer adquirir aquele veículo 0 km, ela tem isenção do imposto, né? Então a tributação é baixa em relação a isso, só que tem um fato muito interessante. Não é somente aquela pessoa que tem deficiência que vai usar do veículo, mas também o representante. Porque aquela pessoa que não consegue se locomover, que não terá o carro adaptado, ela precisa da locomoção. Então, se o veículo for usado para ela, né, em benefício da pessoa,
a aquisição é feita da mesma forma. Para a adaptação do veículo, também tem a isenção, né, que seria a isenção a respeito do ICMS. Então, essa isenção é para adaptação do veículo, sendo que são veículos abaixo de R$60 mil. Então, além de adquirir o veículo com isenção, para adaptação também terá o veículo. E, além do mais, para a venda do veículo, né, e para a circulação do veículo, há ainda isenção. Porque não adianta o Estado garantir a aquisição, garantir a adaptação, mas não garantir a estabilidade da pessoa continuar com aquele veículo. Então, não paga o IPVA. Exatamente. Então, assim, essas isenções são a respeito, né, à aquisição de veículo. Agora, em relação ao imposto de renda e ao IPTU, né, são duas outras isenções, sendo que o imposto de renda isenta a pessoa com deficiência e, além da isenção dos rendimentos, a isenção também das aplicações financeiras. Então, se a pessoa tem um imóvel e declarar essa deficiência, ela fica isenta dessa taxa, sendo que, caso haja cobrança, ela terá o direito a receber esse valor, né, de forma restituída. E a respeito do IPTU, saiu até uma nota, se não me engano, no site da Prefeitura de São João, falando da isenção do IPTU, sendo que são para as pessoas com deficiência que recebam o LOAS. Ah, sim. Então, há uma certa, né, diferenciação, uma restrição. Sendo que as pessoas que recebam benefício de prestação continuada, o qual nós falamos no começo do programa. Uhum. Bom, agora entrando na pergunta dos telespectadores, a Visa do Bom Pastor, ela pergunta o seguinte: meu filho perdeu 2 pontas dos dedos quando tinha 16 anos. Gostaria de saber se existe a possibilidade de entrar com pedido na justiça para ampará-lo de alguma forma. Ele perdeu as pontas com bombinha cabeça de negro. Qual é o nome dela? Visa. Visa, boa noite, tudo bem? Visa, é o seguinte, a respeito da incapacidade, acredito eu que não. Porque por mais que tenha perdido 2 pontas dos dedos, isso não incapacita para o trabalho. Mas fazendo um laudo médico reconhecido na prefeitura, ele pode ter algumas isenções e adquirir o veículo até, né, futuramente com essa isenção. Mas, contudo, a título de aposentadoria ou benefício de prestação continuada, eu não vejo arrimo, né, para esse pedido, tendo em vista que foram somente as pontas dos dedos. A capacidade intelectual, a capacidade física, em que pese mitigada, ela continua, né, no seu filho. Mas existem inúmeros outros direitos também que, infelizmente, com o tempo do programa é muito curto, não dará para nós falarmos sobre tudo, né? Mas tem a questão de concursos públicos. Sim. Né? Tem uma séria questão de trabalho, a questão de ingresso, né? A questão de adentrar em casas culturais, né? Espetáculos. Contudo, no caso, tem que ser reconhecido por laudo, né? E fazer o cadastramento nacional. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você ainda pode mandar sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens, que é o 9972-1640. Nós voltamos já já.